Bom, pessoal, dando sequência, né, aí a nossa aula demonstrativa para o TRE, eu vou tocar num assunto nessa demonstrativa que é muito útil para muitos candidatos que fazem concurso público. Por que que é muito útil? Eu vou tocar em interpretação. Interpretação é a pedra no sapato de 90% dos candidatos que fazem concurso público. Uns já são muito bons de interpretação porque já vieram de uma escola assim. Outros têm problema com a interpretação, porque nem por conta da escola, às vezes acabam descobrindo isso no concurso público, tá? Ou a ansiedade toma conta e você não consegue ler direito. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você que, em raras, excetuando algumas situações bem raras, interpretação tem uma relação, sim, muito objetiva com o gabarito, que você deveria marcar como correto ou incorreto. Ah, mas eu sempre erro porque eu não entendo qual é a ideia da banca. Não existe uma ideia particular da banca. Isso eu vou dizer para você a interpretação. O que acontece com a interpretação é que existem regras sobre estrutura textual e a maioria das bancas cumpre muito bem essa regra, vamos dizer assim, tá? Então eu vou pegar uma prova do TRE Minas, pegarei uma outra prova que foi elaborada pela Consulplan em parceria com a FGV para a gente fechar o material, tá bom? A prova do TRE Minas, vou bater exatamente nas questões de interpretação. Na prova que foi feita em parceria da Consulplan com a FGV, eu trouxe a prova por quê? Por que eu não trouxe purinho, vamos dizer assim, uma prova da Consulplan? Muito simples, pessoal. Porque normalmente as provas de interpretação da Consulplan são muito tranquilas, mas existem provas que são puxadas. Então eu quis trazer essa prova para mostrar para você, entre o fácil e o difícil, que interpretação segue a mesma chave, que você vai aprender a mesma coisa, tá? Bom, prova do TRE. Você está fazendo prova de concurso público e você abre a sua prova. O que normalmente as pessoas fazem numa prova? Primeiro elas fazem o quê? Elas leem o texto, né? E depois, essa leitura geral do texto faz com que você, na verdade, perca tempo. Por quê? Porque primeiro que você não depreende a informação de um texto numa primeira leitura. Você teria que ler mais vezes. Segundo lugar, você não consegue matar o sentido objetivo de um texto nem pela segunda leitura. Então, o ideal é que você não faça isso. Você vai descobrir que a maior parte dos textos na Consulplan são pretextos. No máximo que você vai encontrar são 2 ou 3 questões de interpretação. É melhor fazer a prova, então, de trás para frente, porque você vai bater na gramática. O que sobrou é a interpretação, tá? E mesmo assim tem ordem para fazer. Vamos lá no material? Atenção. Aqui nós temos um trechinho da prova do TRE Minas, a prova que foi para analista, o último concurso feito pela Consulplan. Aqui é um trecho do texto e a segunda parte do texto, tudo bem? Se vocês observarem essa prova, quem tem essa prova em casa, vai ver que se ler o texto todo, perdeu um tempinho precioso. Porque a única questão de interpretação sobre esse texto aparece exatamente na questão de número 6. Viram? Então, quer dizer, praticamente não tem. As questões de 1 a 5 eram questões de gramática ou de interpretação de trechos, tá? Que não tinha nada a ver com o texto. Vamos ver então como é que a gente trabalha a interpretação. Nosso primeiro procedimento é ler o enunciado da questão antes de ler o texto. E o que acontece aqui? Ele diz assim: identifique a afirmativa correta de acordo com as ideias expressas no texto, tá? Então, identifique a afirmativa correta de acordo com as ideias expressas no texto. Bom, pessoal, observando essa formação inicial do texto, todas as vezes em concurso público, não vou falar todas, mas eu gostaria de dizer essa expressão exatamente todas, em que aparece a primeira questão de interpretação. Vejam bem, essa é a questão de número 6, apesar de ser a 6ª questão da prova, é a primeira questão de interpretação. Que a banca pede a interpretação do texto, você pode voltar ao seu texto, olha só, identifique a afirmativa correta de acordo com as ideias do texto, não é isso? Então é uma pergunta muito geral, tá? Uma demanda muito geral. Eu volto aqui e vou identificar o que ele chama, o que ele quer comigo.
Olha, eu vou lá para o início do texto. A primeira questão de interpretação, gente, ela tem 90% dos casos a ver com a introdução. Isso é muito importante, tá? A parte mais importante de um texto é a introdução. Não é o seu meio, não é o seu final, tá bom? Por que introdução? É porque na introdução é que normalmente eu vou encontrar tese. O que é tese? Tese é o objetivo central do texto, tá? A partir desse objetivo, dessa tese, é que decorre toda a interpretação. Então nós temos ali, ó, o auge da vida democrática é o momento do voto, ponto. Então essa afirmação categórica, a afirmação, não é negação, não é pergunta, a afirmação. Essa afirmação categórica é a tese, simples assim, tá bom? Então o auge da vida democrática é o momento do voto, tá? E aí, o que vem depois da tese, Júnia? Vem as explicações ou argumentos. Explicações ou argumentos. Que trabalham para quê? Para comprovar o que está na tese. Tranquilo? Então nós temos ali, ó. A democracia, regime em que a maioria escolhe os governantes, é também o regime da igualdade. Olha só, ele falou, o auge da vida democrática é o momento do voto. Ponto. A democracia, que tem tudo a ver com voto, não é isso? Regime em que a maioria escolhe os governantes, é também o regime da igualdade, em que todos têm o mesmo valor. Ó, todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres, integrados ou excluídos. Por isso tenho sustentado que ele é o regime mais ético que existe. Melhor dizendo, é o único regime de hoje, né, que podemos considerar, é o único regime que hoje podemos considerar ético. As formas de governo, né, que a teoria antigamente chamava de monarquia ou aristocracia, considerando-as legítimas, quer dizer, que antigamente eram legítimas, atualmente apenas podem ser chamadas de ditadura. Uma ditadura em nossos dias é ilegítima, só a democracia é legítima, tá bom? Então, eu vou evoluir lá para a questão 6. Gente, o que eu tenho? O momento do voto, né? Democracia legítima. Guardaram essas palavras-chave? Como é que a gente interpreta? A gente olha para ver se o que tem na letra A tem a ver com a introdução. Na prática, a oposição de ideias em um regime democrático é inviável. Ele falou que alguma coisa é inviável lá? Não, ele falou que a monarquia, os outros sistemas são ilegítimos, mas não inviável, tá bom? B. O fato de possuir como característica a igualdade de valores conduz a democracia à legitimidade? Opa, isso aqui eu li no final, só a democracia legítima, tá bom. O que eu faço? Eu reservo. C. A perseguição ao comunismo e aos partidos liberais, eu tinha isso escrito lá, você se lembra de eu ter lido comunismo? Veja aqui novamente, existe comunismo aqui, tá? Ó, democracia, regime em que a maioria escolhe os governantes, tal, tem comunismo? Não, tem monarquia e aristocracia, não tem comunismo. Então, o que não tem no texto não serve para interpretação. Volto. Então, quer dizer, nada a ver letra C porque as informações não tem no texto. D. Em relação à monarquia ou aristocracia, é possível observar a permanência de entendimento com o passar do tempo? Em relação à monarquia ou aristocracia, é possível observar a permanência de entendimento? Não, ele falou o quê? Olha só, volto para você. Que as formas de governo, né? Antigamente, monarquia e aristocracia eram legítimas, antigamente. Atualmente são chamadas de ditaduras. Ele não diz nada sobre isso aí que a gente acabou de ler, ó. Ó, permanência de entendimento, nada disso que eu li. Em uma democracia, divergência e o respeito entre os lados opostos são elementos que se alternam, não ocorrendo concomitantemente. Em uma democracia, quer dizer, a divergência e o respeito entre os lados opostos são elementos que se alternam, não ocorrendo concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, elas não ocorrem ao mesmo tempo. Não, muito evasiva, não li isso. O que eu li está aqui. O fato de possuir como característica a igualdade, eu vou lá no texto, olha, tem isso aqui no texto, palavra-chave? Gente, só olhar, ó. Ó, democracia é o regime de igualdade, tá vendo? O que ele diz? Que ela é legítima. Matei sem sofrer, ó. Ó, letra B de bola. O fato de possuir como característica a igualdade
de valores conduz a democracia à legitimidade. Matei logo de cara a B de bola. Bom, um outro aspecto agora, aqui nós entramos no segundo texto da prova do TRE. Outro aspecto que nós temos agora é o seguinte, ele diz assim, uma outra forma de interpretar. Para o texto 2, a interpretação veio lá na questão de número 10, tá vendo? Uma para cada texto praticamente. Ele diz assim, pode-se inferir com base no texto que o desconhecimento da lei em relação à política gera na população... Opa, pera lá. Se no texto 1 eu foquei a leitura na introdução, a segunda pergunta de interpretação naturalmente virá na segunda parte mesmo do texto 2. Veja bem, texto 2, pergunta 1, introdução. Geralmente é assim. Texto 1, pergunta 1, introdução. Texto 2, pergunta 2, segunda parte do texto, parte final. Mas mesmo assim, quero te mostrar uma coisa. Veja que agora a banca vai citar um trecho do texto. Quando ela fizer isso, gente, vocês vão marcar bem, ó. Pode-se inferir com base no texto que o desconhecimento da lei em relação à política gera na população. Desconhecimento da lei em relação à política. Volta para o texto pensando nessa frase. Desconhecimento da lei em relação à política. Bom, essa aqui é a parte final do texto, tá? Do texto 2. Para eu não perder tempo, eu já vou mostrar a você. Você vai lendo, vai pensando. Desconhecimento da lei, né? E população. Desconhecimento da lei. Ó, você vai passando os olhos, desconhecimento da lei, você achou aqui, ó. Gera na população, tá? Desconhecimento da lei. O que acontece? Quando eu leio aqui, ele diz assim, ó. Tais fenômenos guardam mais relação com o desconhecimento da lei e dos meios de controle político à disposição de qualquer cidadão do que com uma tradição consciente de passividade. Bom, só que aqui existem os tais fenômenos, que eu não sei quais são. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ler o textinho, esse parágrafo, para eu tentar entender o que ele chama de tais fenômenos. Tá claro? Essa leitura que a gente está fazendo é chamada leitura dirigida, tá, pessoal? É a leitura que você faz com direcionamento. Então, quer dizer, aqui começa, ó. Além disso, verifica-se no Brasil um conjunto de fatores comuns a países de democratização tardia, que saíram de regimes autocráticos. Inclui-se entre esses fatores a falta de maturidade democrática de boa parte da população, que simplesmente outorga ao agente público seu voto, sem exigir dele prestação de contas de seu mandato, ou qualquer ação política efetiva. Os motivos para tal inércia, quer dizer, a população não quer nem saber de cobrar nada dos governantes, ele diz, os motivos para tal inércia têm sede na própria história e tradição brasileira, como se houvesse uma aceitação não participativa, uma aceitação, né, não participativa ativa nas decisões de governo, no referendo tácito a oligarquias locais, uma forma de clientelismo patológico, de troca de votos por cestas. Tais fenômenos guardam mais relação com o desconhecimento da lei, quer dizer, a população é muito passiva, você troca seu voto, não exerce sua cidadania, porque desconhece a lei. Então é isso que nós temos aqui no finalzinho. É só a gente vir aqui e observar, ó. O desconhecimento da lei em relação à política gera na população constante desconfiança? Não, ela fica confiante e deixa para correr, não é? Insatisfação, indignação mediante o processo eleitoral? Quem dera, as pessoas não são insatisfeitas, elas são muitas vezes passivas. Atitudes que demonstram uma conduta não participativa? Sim, porque a população não reage, né? Elege e não cobra nada. Tudo bem? Desejo de haver uma efetiva cobrança junto aos governantes? Não, ela não faz uma efetiva cobrança. Tomadas de decisão que propiciam mudanças significativas? Não, ela não faz tomadas de decisão que propiciam mudanças significativas. Tá vendo? Então você vai sentindo que dá para fechar muito bem no texto e matar com letra C, tá? Bom, pessoal, o que acontece? Nessa nossa demonstração, nós vimos aqui a primeira dica. Primeiro item,
que eu faço? Eu vou interpretar, eu tenho o texto, eu foco a primeira questão de interpretação, não importa qual é o número dessa questão, bem lá na introdução. A segunda questão de interpretação naturalmente corresponderá ou ao parágrafo seguinte, mesmo sendo de outro texto, né? Ou o parágrafo final, tá claro? Então, só você ler. Quando a banca retirar um fragmento do texto, fique em cima do fragmento. Por quê? Porque o elemento que traz a resposta certa está do lado daquele fragmento ali, tá claro? Bom, de brinde, eu vou deixar um terceiro bloco interpretativo de demonstração para vocês, só para você ter certeza disso que eu estou falando, ok? Então vamos para o próximo bloco.